Então, pau na máquina é orar e agir, pedir, entrar em contato com o universo, com Deus, com o que vocês acreditam, mas agir, é sobre isso. E o que a gente vai agir? No quê? Então, alguns conceitos e fundamentos para vocês. Ó, vou abrir o PowerPoint aqui, porque o final de semana todinho preparando isso aqui, vendo cada ponto. E para eu fazer uma coisa bem completa para vocês, tá? Um negócio geral e depois a gente afunila para a Juness, beleza? Então, de novo, chovendo molhado aqui, se vocês não tiverem um motivo, nada sai do lugar. A gente não tem ímpeto, a gente não tem energia, a gente não tem vontade de fazer uma coisa se a gente não tiver um motivo muito claro. Lá no sábado, o que eu propus para vocês? Colocarem no papel. Quem não fez aquele arquivo que eu trouxe, eu joguei nos grupos. Vocês podem sentar, dura umas 2 horinhas esse exercício de vocês mentalizarem o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês têm que ter muita clareza. E clareza gera a gente concretizar as coisas. Botar no papel gera a gente concretizar os nossos pensamentos e as nossas vontades. E se a gente tiver o porquê, a gente tem foco. O que eu quero de 2023? Lá vocês colocaram metas pessoais, corporais, de físico, metas financeiras. Então, a Juness, onde que ela vai te levar? No seu desenvolvimento pessoal e na sua transformação financeira. Porque o financeiro, a gente que está aqui dentro, a gente tem certeza de onde ele leva. Ele leva ao ir e vir, à sua liberdade, a você proporcionar coisas. Então, não é só o dinheiro, é o que o dinheiro te traz, isso tem que estar muito claro. E quanto? Quanto por mês? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplo? Vocês não podem ser vagos nas coisas, tá? Então, vamos lá, 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês. Isso me deixaria confortável, vamos supor que esse é seu número. Se a gente dividir 10 mil reais por mês, vamos dividir por 4 semanas? Então, você tem que produzir 2.500 reais por semana. E por dia? Então, são 7. Para você ganhar 10 mil reais por mês a mais, você tem que fazer por dia 357 reais. Como que eu vou chegar nesses 357 reais? É com o meu plano A? É com a Juness? É com venda? É com cadastro? Entende? Então, quando a gente tem a coisa clara na nossa mente e a gente divide isso em pequenas coisas, a coisa ela fica muito mais nítida. E aí fica muito mais fácil fazer, agir. Então, gente, tudo tem que botar meta no papel. Tudo tem que botar meta. Quantas metas vocês têm aí, sabe? Não que a gente, eu vou falar disso, tá? Não que a gente tem que ter tantas metas que a gente fica travado. Isso é muito importante. Mas quantos travel points você vai ter por semana? Quantas vendas você vai fazer por semana? Qual que é, né, a renda que vocês querem ter? Quanto tempo eu vou ficar com os meus filhos, com o meu marido, com minha esposa? Tudo é meta, tá? Então, alguns fundamentos. Quando a gente fundamenta, eu estou falando de coisas que são provadas em ciência. Lá na USP, quando eu trabalhava na nutrição, a gente tinha que provar as coisas. Ia lá, dava para os ratinhos, colocava lá nos seres humanos e via os resultados. E ciência é uma coisa que ela funciona e ela é igual para todos os locais onde ela é aplicada. Seja ela num país, no outro, no frio, no calor. Tá? Então, o que a gente tem de fundamentos quando a gente fala de metas? Primeiro, o ambiente ele é muito determinante. O ambiente,
ele é muito determinante. Então, vamos supor que você está com todo o seu planejamento bonitinho no papel, só que você tem um ambiente que não está te ajudando. Seu parceiro não contribui com as tuas metas, vai atrapalhar. Os seus filhos, você não põe um limite, você não organiza na sua rotina quando que seus filhos podem estar junto com vocês ou não. E aquelas pessoas que têm sócios? Ah, o meu sócio não permite que eu faça jurnés. Às vezes, o seu próprio plano A atrapalha. Então, a gente vai ter que colocar tudo isso na agenda, tá? A gente vai falar muito de agenda hoje. Às vezes, olha só o que acontece, a sua casa não permite que você trabalhe. Você tem aí muitas coisas pendentes na sua casa, bater um prego ali, arrumar a mangueira ali, a pia, larará, sabe? Aí você está dentro do seu ambiente de casa e você fica se distraindo. Então, seria muito melhor você passar 1 hora num café produzindo, numa biblioteca ou, sei lá, em algum lugar que você fique, do que você ficar dentro da sua casa 5 horas, só que não produtivo. Tá? Lembra, a gente está falando hoje de performance e produtividade. Tá? Então, como é que está o teu ambiente? Sua mesa, ela é uma mesa propícia para você trabalhar? Ou você trabalha lá na mesa de jantar, que toda hora que você tem que sair e pôr, isso acaba te atrapalhando? Então, arruma um ambiente propício para você. Vou usar o exemplo do Fernão. O Fernão, vocês sabem, né? Duplo diamante é um dos maiores performers que a gente tem dentro da Junés. Quando ele está trabalhando, ele está dentro de um escritório fechado e ele negocia com o Tito e com o Bento. Agora, não. Só que ele separa um tempo depois para dar full atenção para os filhos. Enquanto ele está dentro desse ambiente, é ser objetivo e produzir. Tá bom? Então, ambiente, pensem nisso se está atrapalhando vocês. O que é provado na ciência? Ter metas é melhor que não ter. Pessoas que não põem no papel as coisas, que não escrevem, que não determinam a sua rotina, não progridem. Fica com tudo bagunçado, tudo perdido. Então, ter metas é melhor do que não ter. Poucas metas é melhor do que muitas metas. Então, eu sempre indico um livro para vocês que se chama, para quem nunca leu, nunca me ouviu falar, Comece pelo mais difícil, do Tracy. Deixa eu pegar ele aqui, gente. Aqui, ó. Aqui na tela para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Esse livro me ajudou muito a me organizar. Comece pelo mais difícil, do Brian Tracy. Ele vai te ajudar a listar todas as suas atividades e você vai colocar no papel, vai classificá-las e ele vai te falar, ó, você não pode ter mais do que 3 a 5 metas por dia importantes, senão você não consegue fazer nenhuma. Tá? Então, leiam esse livro quem tem dificuldade de se organizar. Então, poucas metas é melhor do que muitas metas. Se você colocar muita coisa para você fazer, o nosso cérebro começa a travar, é quando a gente começa a procrastinar as coisas, tá? Então, é 3 a 5 metas por dia. Metas ambiciosas são melhores do que metas pequenas. Metas ambiciosas são melhores do que metas pequenas. Isso vai te puxar a fazer. Agora, não pode ser uma ambiciosa tão difícil que isso te desanime. Então, a gente tem que ter o bom senso de colocar as nossas metas, algo que nos desafie, mas que não nos trave.
Então, aquilo lá, vamos trazer para a realidade do nosso negócio? Qual que é a sua meta? Ser diamante. Às vezes você está tão longe do diamante que você vê assim, os caras lá falando no palco, né, flutuando lá em cima como se estivesse no sofá de casa, parece, fala, caraca, nunca vou conseguir chegar nisso. Nossa, para ser diamante você tem que ter 200 cadastros em média. Nossa, você fala, nunca vou conseguir chegar nisso. Então, por que você não coloca ali no meio do caminho Safira? Minha meta é bater Safira em tanto tempo, entende? Então, cuidado com as suas metas extremamente impossíveis, que aí você mesmo se convence que aquilo não dá. E aí você procrastina. Pensa, gente, quando você estiver procrastinando, é porque você colocou algo difícil na sua mente a ser realizado. Então, a gente precisa rever, sabe? Vou falar muito de plan, do, review, né? Planeje, veja se dá e reveja. Se não tá dando, é porque tem alguma coisa aí te travando o seu cérebro. Ele sempre vai te preservar, e a gente sabe que nosso cérebro, ele te economiza energia, ele te economiza dor. Então, tem gente que coloca a meta tão grande no papel que às vezes fica te travando. Então, vamos pegar e desmembrar isso? Vamos falar de exercício, vamos falar de dieta. Eu preciso emagrecer 20 quilos. Se você colocar 20 quilos em 3 meses, é capaz de se travar. Não, eu quero treinar 7 vezes por semana, só que você é uma pessoa sedentária. E se você colocar 7 vezes por semana 1 hora, é capaz de o seu corpo travar. Fala, opa, não quero. É a hora que você vai na primeiro treino, no dia seguinte você tá dolorido, fala, cara, não quero isso aqui, não vou. Entende? Então, se você colocar pequenas conquistas, outro livro muito legal de vocês lerem, Mini Hábitos. Chama Mini Hábitos. Tudo que você transforma em pequenininhos, nosso cérebro aceita muito mais do que algo muito grande de uma vez. Mini hábitos. Então, se você se acostumar a fazer, seu cérebro ele vai acostumar com 15 minutos de exercício. Muito rápido. Aí você já tá 15, você fala, vou fazer 20. De repente você está fazendo meia hora. Aí você já acostumou com meia hora de exercício. E aí, de repente você já está fazendo 45 minutos. E aí, pum, em poucos meses, pouco tempo, você já está conseguindo fazer 1 hora. E de repente você está fazendo 1 hora todos os dias. E o seu cérebro ele não brigou com isso. No nosso negócio é a mesma coisa. Se você pensar que você tem que fazer lá da promoção que eu fiz, né? 70 convites. Você fala, opa, 70 convites eu não consigo. Ah, mas 5 por dia eu consigo. Entende? Então é isso, mini hábitos, mini metas, mas elas não podem deixar de te desafiar. Não pode ser uma coisa também que não te desafia. A pequena meta para te chegar numa grande, tá bom? Mas ela vai indo aos poucos. Olha isso, esse dado: 86% das pessoas não têm metas. Então, quando a gente fala que poucas pessoas chegam no sucesso, seja na Juness, seja no seu trabalho, seja na dieta, seja no exercício, seja em qualquer coisa, normalmente as pessoas elas estão sem planejamento e sem colocar as metas no papel. Por isso que é tão importante a gente colocar. Meta sem método não funciona, ela é abstrata. Ela não tem um como, não tem um modo de ser feito. Aí eu trouxe aqui, efeito Top Gun. Vocês assistiram Top Gun 2? Assistam, é muito legal. Eu que sou dos anos 80, assim, Top Gun é um negócio que faz parte da minha adolescência, né? Tom Cruise, Top Gun e tal.
Por que eu estou trazendo esse exemplo desse filme? Se você não assistiu, assista. O que eles têm que fazer? Né? Eles têm uma missão muito difícil de atingir e com risco de morte, risco de não dar certo, risco de perder pessoas. E o Maverick, ele é o fodástico, né? E aí, num momento onde todos estão duvidando de que é possível, ele vai lá e faz. E mostra como é possível. Então, por que eu estou trazendo o efeito Top Gun no nosso treinamento hoje? Porque se você é a primeira pessoa que não está acreditando nisso e que não está mostrando que é possível, a sua equipe ou quem estiver junto com você não vai acreditar também. Então, você precisa ser o exemplo, você precisa ser a primeira pessoa que tem confiança no que você está fazendo. Senão a sua equipe não vai fazer, senão os seus familiares que estão em volta vão falar, esse negócio aí não funciona, você só fala. Ok? Então, você é o primeiro a acreditar, é o primeiro a fazer e cumprir. Ser o exemplo. Muita gente confunde isso, né? Objetivo e meta. Então, objetivo é subjetivo. Quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ser diamante. Meta, ela tem método, ela tem um como, ela é destrinchada. Então, olha lá, eu quero crescer 30% no meu faturamento. Como que eu vou fazer isso? Se eu quero crescer 30% no meu faturamento esse ano, ela é uma meta que ela é agressiva? É. Ela é uma meta que ela não é tão agressiva a ponto de você não acreditar nela? Não. Ok. Então, possível. Eu quero aumentar 30% meu faturamento esse ano. Se eu quero aumentar 30% do meu faturamento, eu divido 30 por 12 meses. Então, eu tenho que crescer ao mês 2,5%. Se eu dividir isso por semana, lembra da conta dos 10 mil que eu fiz lá? Se eu quero dividir, que eu quero fazer isso por semana, eu chego em 0,6 por semana. Então, a minha preocupação, olha como fica mais fácil, eu crescer 0,5% por semana. Se a gente transferisse isso, né, para o nosso negócio, se eu fizer 10 convites por dia, desculpa, né? Então, se a gente transferisse isso para o nosso negócio, que é a conta que eu fiz, se a gente fizesse 10 convites por dia, para você ter pelo menos 5 garantidos, que é o que eu fiz com vocês lá no ano passado, no mês passado, ano passado mesmo, né? No mês passado, com certeza vocês conseguiriam ter um bom plano por dia. Um bom plano, um bom recrutamento por dia. Tá? Foi baseado nisso aqui, ó, crescimento de 30%. Então, quando a gente destrincha a coisa e põe no papel, as coisas elas ficam mais acessíveis e mais fáceis. Importantíssimo, gente. Importantíssimo. Isso aqui não é só para a Junesse, é para qualquer negócio. 90% do sucesso em negócios, para qualquer negócio, é a prospecção. Na Junesse é a nossa tarefa principal. Vou usar um exemplo de uma dentista, amiga nossa, conhecida. Dentista, não tem nada a ver com Junesse. Ouviu essa frase, 90% do sucesso do negócio é a prospecção. E ela pensava, caramba, vou começar a prospectar? Mas eu sou dentista. Confia. Começou a prospectar, hoje ela não tem agenda disponível. Por ela prospectar, ela ir atrás do cliente. E o nosso negócio, a gente está careca de saber que 90% é prospecção. Então, se você está, né, mais fácil, lembra dessa frase?
É mais fácil você fazer um filho novo do que ressuscitar um morto. Se você está com muita gente na sua equipe, mortinha, sem fazer nada, parada, nada melhor do que novos filhos. Até esses novos filhos, eles estimulam os velhos. Pessoas tendo resultado, você tendo resultado. Então, Junesse ou qualquer negócio, 90% do sucesso dele é prospecção. Sou eu que estou falando isso? Não, não. Ciência, tá? Isso aqui eu fui pesquisar coisa fora para vocês. Já coloquei, né? Menos metas é melhor que muitas, já falei isso lá. 3 a 5 metas por dia no máximo, tá bom? Então a gente vai depois destrinchar isso aqui. Metas, elas têm esse formato aqui, para ela ser uma meta alcançável, né? Que é o método SMART, que se a gente fosse traduzir para português, seria MART. Então, M de mensurável. Você tem que mensurar ela. É que nem, quero ser diamante, mas como? Quando? Por quê? Como que você vai fazer? Ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável. Aquilo que eu falei, se você colocar um negócio muito impossível na sua cabeça, é capaz de você não atingir, isso te trazer frustração e você desistir do que você está fazendo. Ela tem que ser relevante, tem que ter uma importância para você. Lembra do porquê? Que eu comecei o nosso treinamento com o porquê. Ela tem que ter uma importância na sua vida. Temporal. Tem começo, meio e fim. E ela tem que ser específica. Você pode fazer várias metas, né? E dentro dessas, vamos falar que você escolheu 5, de 3 a 5 metas. Cada uma delas, você fazer esse exercício. Faz uma planilha. Ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante, ela é temporal, ela é específica para cada uma delas. Então, vamos começar a falar de estratégia, tá? Então, a gente começa já a funilar essas ideias todas. Estratégia e rotina. Como que a gente vai organizar tudo isso? A gente precisa ter uma agenda. Quando eu dou patrocínio responsável para os novos, a gente fala muito de agenda. Porque não pode ser a Deus dará, quando dá. Senão você nunca vai conseguir o seu objetivo. É a dieta? Quando? Como? Quem que vai te ajudar a fazer isso? Que horas? O quê? O que você vai comer? No negócio é a mesma coisa. Quando que você vai fazer o seu trabalho no plano A? Quando que você vai fazer Junesse? Quando que você vai ter seu momento de lazer? Então, a agenda, gente, vai assim, te libertar. Eu não sei vocês, mas eu não durmo bem quando eu tô bagunçada. Eu não durmo bem quando eu não fiz as minhas tarefas. Eu durmo mal, com a cabeça cheia. Ai, não fiz isso. Então, eu só me traz estresse e mais envelhecimento e mais oxidação. Sabe? Então, quando eu tô com tudo organizado e cumprindo com aquilo, toda vez que você cumpre com um compromisso, te libera endorfina. E aí você começa a ficar viciado em cumprir as coisas. Certo? Então, agenda, vamos falar de agenda, vou te ensinar a montar uma agenda e conhecer os seus números. Na Junesse, a cada 10 planos que você mostra, gera 1 ou 2 cadastros. Isso aí é base, né? Assim, de prospecção. A cada 10 planos, gera 1 ou 2 cadastros. Lua, eu já fiz 40 e não cadastrei ninguém. Plan do review. Qual habilidade que você está errando? Onde que você tem que melhorar? É na lista, a gente sempre fala disso nos treinamentos, né? É na sua lista que ela tá ruim, que você só está chamando pessoa que não é qualificada. É no seu plano, é no fazer. Eu estou fazendo pouco. Então,
a premissa do nosso negócio é isso aqui. A cada 10 que você mostra, gera 1 ou 2 cadastros. Tem gente que faz mais que isso? Tem. Vamos falar da média? Beleza. Então, guarda isso, tá? Cada 10 planos geram... Todo a gente vai montar em cima disso. Indicadores são muito importantes, né? Parar e olhar se está funcionando. É o plan do review. Não está funcionando essa matemática. O que está acontecendo? Vamos fazer os ajustes? Vamos melhorar o processo? Se você não melhorar o processo antes... Porque o que eu quero dizer com isso? Ó, tem gente que vai, às vezes não está tendo resultado e que aí vai lá na frente e fala assim, acho que a minha meta foi agressiva demais, eu vou dar uma diminuída na minha meta. Só faça isso depois que você ajustar as habilidades, tá? Reajustar a meta é o último que você vai fazer. Ah, eu planejei bater Safira em 90 dias. Antes de você desistir disso, faz o seu plan do review, muito importante. Fala com a sua linha ascendente, aonde que você acha que eu estou errando? Antes de você diminuir sua meta, tá bom? Tenham guardiões. Quem vai cuidar de vocês nesse período? Quem que pode dar uma cobrada em vocês? Falando lá da dieta, né? Quem vai na nutricionista sabe que daqui um mês e meio, você tem que ter atingido algum objetivo. Mas no nosso negócio, como às vezes a gente fica sozinho, a gente não tem esses guardiões. Então pega aí alguém que você faça junto, pega um grupo. Quem está em casal, um fala para o outro, olha, você não fez, sem brigar, né, gente? Mas quem que vai te dar esse empurrãozinho aí para você cumprir? Sua linha ascendente? Quem fez lá os 5 convites por dia, viveu isso, né? Eu fui meio que o guardião de vocês. Tinha que me mandar todos os dias os 5 convites. Olha lá, isso, hein? Olha esse dado, 64% das metas são abandonadas no primeiro mês. Já passaram por isso? Começaram um negócio, começou a ser difícil, você começou a não cumprir, abandonou, acabou. Isso foi um mau planejamento que gerou frustração, ou botou a meta alta demais, ou não está fazendo aqueles mini hábitos para chegar nela, ou está, né, com falta de habilidades. Então, revejam, replanejem para vocês continuarem chegando, tá? Não sejam estatística, pelo amor de Deus. 64% são abandonados, abandonam as metas. E tudo é modo de operação diária. O que a gente vai fazer diariamente? Qual que é o modo, método de operação? O que eu tenho que fazer todos os dias? Saibam que, por mais que vocês coloquem no papel, que vocês tenham tudo organizado, não é linear, né? Existem, como é que fala? Os percalços no meio do caminho. Nada vai ser uma linha reta. Vocês têm filhos, vocês têm rotina, pode acontecer alguma coisa. Esse final de semana eu planejei muita coisa, eu queria ter colocado mais coisa nesse treinamento, queria ter feito as minhas prospecções, as minhas vendas, mas tive um problema aí. Entraram na casa da minha mãe aqui em São Paulo, né? A gente ficou meio final de semana todo atrás disso, delegacia, né? Então as coisas acontecem. Tá tudo bem, só volta. Só volta para o normal, não larga, não joga a toalha. Ah, eu estava fazendo minha dieta, estava direitinho, fui lá e pum, escorreguei no pudim. Só volta, tá tudo bem. O mundo não caiu, né? Tá todo mundo aqui, só volta. Recomeça. Porque a frustração de você ter abandonado, de você ter virado essa estatística aqui, ela é muito maior. Então, ó, se acalma, tá tudo bem, só volta. Tá? Então,
normal que tenham falhas, que você não fez os convites que você precisava, que você não fez o plano, que você teve mais pessoas te dando cano, tá tudo bem. Só volta. Só lembra disso, tá? Só volta. E saibam que, né, se planejem se algo der errado, tenham respiros na rotina aí. Se você encher a sua agenda num negócio completamente amarrado, você até pode fazer isso, mas não se chicoteie caso não consigam fazer. Ah lá, tudo passa, né, Sofia? Isso aí. Ah lá, já falei disso, né? Não seja uma meta confortável demais, ou difícil demais, é uma meta intermediária, alcançável, tenham isso em mente. E lembrar para vocês disso aqui, tá? Trajetória do networker. Como é que funciona o nosso negócio? Gerenciamento de expectativas é uma coisa muito importante. Lembra disso, do Eric Worre? De 1 a 2 anos, você vai se tornar lucrativo. Eu, no primeiro ano, estava aprendendo a fazer isso aqui. Aprendendo. O negócio, ele estava indo devagar, porque era muito ruim. Mas foi falado isso para mim, ó, de 1 a 2 anos, eu vou me tornar lucrativa aqui. Para mim, foi bem direitinho isso aqui, ó. De 3 a 4 anos, o meu negócio começou a me dar lucro. Eu não virei full time, tá? Em 4 anos eu virei full time. Precisa virar full time? Não, não precisa virar full time. Mas eu virei Safira Elite em 3 anos e Rupi em 4. Lua, mas eu tô há 5 anos já e tô como Jade, tô como Pérola. Você tá mostrando um plano por dia? Lembra daquilo que a gente falou, né, da ação? Eu mostrava um plano por dia, um plano por dia. Tinha vez que eu mostrava 2. Tinha vez que falhava, mas eu compensava depois. Fazia uma caseira. De 5 a 6 anos, você se torna um six figure, que é 6 dígitos ao ano. Ou seja, você já está aqui super bem remunerado. E mais de 7 anos, você virou um expert, você tá eu falo que virou Jedi, né? Já está flutuando aqui. Regra das 10.000 horas. Lembra esse livro chama Outliers. Muito legal esse livro também, Outliers. Tudo que você faz que colecionou 10.000 horas na coisa, você virou Jedi. Então, se você está trabalhando com Junesse de vez em quando, e que você não juntou 10 horas por dia ainda, difícil, hein? Você pode estar com 7 anos já e não chegou em nenhum lugar ainda. Mas o normal, isso, se você não chegou, você está cadastrando pessoas, conta essa história para eles. Isso foi contado para mim lá no comecinho. Falei, opa, primeiro ano, tem que aprender esse negócio. Segundo, terceiro ano tem que já ficar lucrativa aqui. Então, eu estava bem ligada nessa trajetória desde o comecinho. Bom, mentalidade, né, gente? Olha só. Quando a gente se cadastra na Junesse, não é que a gente foi lá, fez uma faculdade de administração e a gente está se preparando para empreender, estudou todo o mercado e fez curso, né, e virou um empresário. Não, na Junesse é assim, ó, você clicou, comprou seu combo, passou no cartão, pá, virei empreendedor, né? Então, eu ouvi essa frase ontem mesmo, eu achei muito boa de colocar aqui, é empreendedor depois de um clique. Outliers deixa eu colocar aqui, ó. É um livro que eu já pego para você ver. Eu tenho ele aqui, que fala uma pessoa estudando todos os melhores performers do mercado, né? E o que foi feito. E ele chega nessa conclusão, que todos eles tinham 10.000 horas de ação. Teve gente que fez muito rápido as 10.000 horas, teve gente que demorou um pouco mais. Já pego ele para você ver a capa, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que muita gente entra na Junesse e vira empreendedor depois de um clique.
mas ainda não desenvolveu a mentalidade, não sabe que ele vai ter que usar o tempo livre, ele vai ter que usar o final de semana, ele vai ter que trabalhar no feriado. Tem muita gente que vem com uma cabeça CLT para cá e aí fica frustrado porque as coisas não andam. A gente precisa ser um executor, fazer. Por isso que eu quis fazer esse treinamento, para a gente sempre ter isso em mente o ano todo, executar. E, de novo, hein, chovendo molhado, clareza do porquê, onde você quer chegar, o que você quer proporcionar, o que você quer com o Junés, o que você quer para sua vida. Nunca esqueçam do porquê. Então, a agenda, uma das partes mais importantes, né, da gente conseguir se organizar. Como fazer uma agenda? Então, o que a gente precisa fazer todos os dias? A gente precisa colocar lá, na agenda. Modo de operação diária. Então, o que a gente precisa fazer na Junés todos os dias? Consumir os produtos. Faz sentido nenhum você trabalhar com uma distribuição de produtos sem usar os produtos da Junés, sem começar a virar produto do produto. Não precisa usar todos, mas o portfólio você tem que conhecer bem, pelo menos durante um tempo, você usar, ver lá se realmente o Be Cool faz você dormir bem, certo? 5 novos contatos diários na lista. A gente fez esse exercício em dezembro. 5 contatos diários na lista e começar um relacionamento com essas pessoas. Fazer um convite. Desculpa. 5 contatos na lista. Vocês colocarem pessoas na lista. Como que vocês vão fazer isso? Se relacionando. Vai para a academia, conhece novas pessoas, conversa com as pessoas no elevador. Se for numa loja, fala com o vendedor que te atendeu bem. Ou online. Se vocês já estão trabalhando nas redes sociais, 5 nomes por dia novos nessa lista, porque uma lista viva é um negócio que mantém a gente empolgado. Outro dia eu fiz de novo aquele exercício de lista com o Rodrigo e com a Raquel, né? Colocaram mais de 60 nomes novos na lista. Tá? Então, sempre essa lista viva é um exercício diário que a gente tem que ter. É aí, olha lá, né? 5 a 10 convites por dia. 5 é o mínimo, 10 é ótimo, convites por dia. Para você ter pelo menos uma apresentação decente por dia, um plano por dia. Ideal, 3 por dia. Como que a Renata Camarini, lá, que virou Safira Elite em um ano, perguntei para ela, o que você fazia? 3 planos por dia. Fabiano Barcelos, virou Safira Elite, assim, coisas de 2 meses, ele já era Safira um tempão, 2 meses, 3 planos por dia, Safira Elite. Por quê? Você está colocando gente dentro do seu funil. Você está com energia, porque você está falando com muita gente ao mesmo tempo. Vamos lá, ler 20 minutos de um bom livro. A gente já falou de 2 livros aqui, né? Tem os livros básicos do nosso negócio. E escutar 20 minutos de um áudio ou um vídeo por dia. Capacitação e desenvolvimento pessoal, né? Ou capacitação habilidades, ou coisas para vocês se desenvolverem em mentalidade. Como que a gente vai colocar tudo isso na nossa agenda? Mais atividade principal de vocês, se vocês não são full time na Junesse, mais os filhos, mais a família. Como que a gente vai colocar tudo isso na agenda? Então, olha só, tem algumas planilhas que ajudam muito nisso. Então, eu faço bastante esse negócio de ticar. Hoje eu tenho um aplicativo que eu nem vou mostrar aqui para vocês, que ele é mais complicado de usar, ele chama Notion. Mas eu tenho, sabe, feito muito essa coisa de gamificação, ticados né, colocado planilhas, esse Notion, para quem gosta dessa coisa
digital, de planilhas, ele é muito legal. Se quiser, depois eu falo para vocês como é que é, mas eu não vou mostrar, eu quero mostrar um negócio mais simples para vocês. Então, essa planilhinha que eu estou mostrando é algo que eu usei durante um bom tempo. Porque visualizar e você ticar as coisas faz com que você tenha descargas de noradrenalina, de endorfina, porque você realizou algo. Então, olha só aqui que eu colocava, é um exemplo, tá? Isso aqui, por mês, semana 1, 2, 3, 4, coisas para minha mente, as AGRs, meu corpo, minha vida pessoal, tá? E os convites, que fazia parte das AGRs. Então, eu colocava lá, leitura. Quantas vezes por semana eu vou me obrigar a ler? A Liane tá mexendo no Notion também, é demais. Eu amo o Notion. Me deu, assim, uma vontade de ficar preenchendo aquele negócio. Mas olha só, então eu me propus a ler de 5 a 6 vezes na semana. Então eu colocava lá, quadradinho aberto, segunda, terça, quarta, quinta, deixava um dia de descanso da leitura. E pintava. Pintei de verde, pintei de verde. Opa, quinta-feira não fiz, pintei de vermelho. Pintei de verde, pintei de verde, pintei de vermelho. Opa, teve 2 dias que eu falhei, na próxima semana eu vou tentar não falhar. E aí você vai pintando. Ouvir áudio, 5 a 6 vezes. Vídeo, 5 a 6 vezes. AGR, plano, todos os dias. Coloquei 7, ó. Para pintar todos os dias. Blitz de convite. Tinha, nessa época, eu preferia fazer 2 blitz na semana, em vez de fazer todo dia 5, eu sentava, ficava 2 horas fazendo blitz de convite, ó. Mas ficava assim, ó, muitos e muitos convites para eu lotar terça, quarta e quinta, outra blitz na sexta para eu lotar o final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, você pode fazer isso. Te liberto, tá? De você, em vez de fazer 5 por dia, você botar uma meta semanal. Ó, que estava aqui embaixo, ó. Fazer 40, 50 convites por semana, blocados em 2 a 3 vezes por semana, ó. Então, eu fazia assim, ó, 5, 5, 5, ia pintando isso aqui, ó. Que nem a gente faz aqueles quadradinhos, ia pegava uma canetinha e ia riscando aqui, ó. Blitz de vendas, separei 2 dias na semana. Mentoria, né? Então, eu precisava, já tinha equipe, precisava pintar aqui os dias que eu ia dar mentoria para minha equipe. Agenda, domingo. Todo domingo eu montava a minha agenda. Ia pintando de verde. Para mim, Ana Lua, corpo é um negócio extremamente importante, minha saúde. Então, estava como as minhas prioridades. Então, eu colocava lá, ó, corpo pelo menos 6 vezes na semana. Domingo ou sábado era o dia de descanso. Coisas pessoais, olha só. Algo que você considera... Aqui, na verdade, não sei porque está escrito pessoal, mas estava assim, parceiro. Quem que é teu parceiro, tua parceira? Se você tem filhos, que dias das semanas que vocês vão dar full atenção, atenção total para os filhos de vocês? Que é aquele período que você vai brincar, que você vai fazer alguma coisa com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Então tem que estar. O nosso, nessa época, era sexta, depois a gente passou para sábado à tarde. Para você não ter o teu parceiro falando, pô, você só faz essa porcaria dessa Junessa, você já trabalha, você faz essa porcaria dessa Junessa, você não tem tempo para mim, você não tem tempo para a família. Cadê aquela comidinha lá que você fazia que não tem mais? Cadê o carinho? Cadê? Entende? Então eu tinha um tempo na minha agenda que era sagrado para o parceiro. Era sexta, depois passou para sábado. Olha isso, ó, exercícios de gratidão. Quando que você vai parar para falar com Deus, com a sua entidade superior, para você agradecer? Então, todos os dias eu colocava lá, agradeci, agradeci, agradeci. Então, essa era, estou colocando aí uma sugestão para vocês, era a minha planilha de ticar todos os dias, tá? Quiser tirar print, pode tirar. Se quiser, eu mando esse arquivo para vocês.
Clareza na agenda. Então, se você é part-time, você tem uma agenda. Se você é full-time, você tem outra. O que não pode é ser sometimes. Qualquer coisa que você quer, seja a sua dieta, seja o seu exercício, seja as suas metas que você está colocando aí na Junesse, nos seus negócios pessoais, se você fizer sometimes, ou seja, de algumas vezes, não vai funcionar. Desculpa, mas eu preciso ser sincera. Não vai funcionar. Não tem como. É pôr na agenda e ter constância, tá? Então, para isso, a gente usa os finais de semana. Ah, mas como é que eu vou ter tempo de lazer? Como é que... Dá, você vai ver. Vou mostrar aí na agenda. Então, ó, tarefas que devem estar na sua agenda da Junesse, tá? Então, ler, escutar e se conectar, encontrar prospectos, relacionar-se, convidar, apresentar o plano, fazer follow-up, acompanhamento e utilizar os produtos. Tem que estar na sua agenda. Então, eu fiz aqui exemplo de agenda como era a minha agenda quando eu comecei. Ó, tá aqui, grandona. Nutricionista. Eu tinha consultório. O que você faz no seu tradicional? Então, você vai lá. Eu começava 9 o consultório. Tinha um horário de almoço. Então, eu estava das 9 até o meio-dia no consultório, das 13 na segunda-feira. Antigamente, eu usava a segunda-feira à noite para atender pacientes que precisavam do horário da noite. Então, às vezes, eu saía 9, 9h30 da noite do consultório. Então, segunda-feira era um dia bem lotado para mim. Terça, eu saía, largava o consultório 6, 6h30, porque tinha open. Então, eu precisava organizar a minha agenda no consultório para eu estar na open e no treinamento. Era muito importante para mim o treinamento. Então, eu dei um jeito de não marcar ninguém depois das 6. Ah, mas eu quero agenda, porque eu só tenho... Não. Não. Esse horário é sagrado para eu estar na open. Toda quarta tarde eu estava na USP, porque eu fazia pesquisa lá. Estava lá no laboratório de metabolismo da USP, era um horário que, assim, estava lá, mas eu saía mais cedo. Quinta-feira era um horário que eu ia um pouco até mais tarde, sexta à noite eu já queria fazer alguma coisa, e uma vez por mês eu tinha pós. Era final de semana todinho, tá? Então, uma vez por mês eu tinha o meu final de semana tomado, sábado e domingo com a pós. Então, era a base, essa era a base do meu plano A. Então, como que eu ia encaixar a Junesse aí? Que horas que eu vou acordar? Então, eu lá, 8 horas, tomava café, e aí eu prefiro ler de manhã do que à noite. À noite eu já estou cansada. Se eu começar a ler à noite, eu capoto. Então, o meu horário de leitura ficava super prejudicado, tá? Então, que horário que você vai ler, que você pode realmente ler 20 minutos? Então, eu acordava, tomava um café, lia. Então, eu coloquei aqui, ler. Né? Final de semana, acordava mais tarde e tal. E comecei a colocar horário de dormir, tentar, né, sempre cumprir com o horário de dormir. Quais os horários que vocês vão colocar para a família de vocês? Eu colocava sábado à tarde, quando não tinha pós, e domingo. Por que eu deixava esse horário aqui, ó, da manhã? Porque sempre tinha um treinamento presencial em São Paulo, que chamava Sábado Start. Então, deixei lá aberto, tá? Para o sábado de manhã. Treino. Que horas vocês vão treinar, hein? Tem objetivo de corpo, de saúde aí? Bom, então se eu tenho que fazer Junesse à noite, eu vou mudar o meu treino para a hora do almoço. Já viram aquelas pessoas que você cadastra? E aí, assim, tem a Open na cidade toda terça-feira. E a pessoa fala assim, ah, não, é o dia do meu
do meu karatê, do meu inglês. Velho, se você quer empreender na Junesse part-time, né, e ter sucesso, se você não tem esse horário, você vai ter que mudar esse horário dessa aula aí. Sinto muito. Foi isso que eu fiz. Eu treinava à noite antes. Eu passei o treino para a hora do almoço. Era super importante eu treinar. Então, fiquei lá, bum, hora do almoço, comia rápido, voltava para o consultório. A Sofia falou, igreja, a maioria. Igreja é um negócio que eu acho que é também muito importante estar na agenda. Eu acho muito importante você ter o seu momento com Deus. Mas tem gente que vai não sei quantas vezes na igreja, né? Então, talvez dá para sacrificar um dos dias, né? Então, tem a igreja no sábado, no domingo de manhã ou no domingo à tarde. Deus é prioridade. Mas, não sei, né? Precisa encaixar isso daí. Então, olha lá. Aí, o que me sobrou? Todos esses horários para fazer Junesse, ó. Todos. Todos, todos, todos. Então, pum, coloquei lá tudo que dava para encaixar a Junesse. Como que eu vou encaixar a Junesse nisso? Vamos lá. Então, eu começava pelo domingo. Quando eu não estava na pós, né? Tem pós aqui, né? Então, o que eu fazia? Organização de agenda no domingo. E olha onde eu colocava minhas blitz de convite. Isso foi no começo, tá? Quando eu era part-time. Das 16, 17, eu ficava lá convidando, enchia a minha agenda no domingo à tarde. Tem espaço para eu ficar com a minha família no domingo? Lógico que tem, eu não preciso ficar fazendo 3 horas de convite. Eu posso fazer 2 horas de convite, que dá para convidar pra caramba, e ficar o resto do dia com a minha família, assistir um filme. Mas tinha um treinamento uma época, às 20 horas no domingo, que eu assistia. Coloquei, ó, família, era bem comum na minha casa ter almoço de família de domingo. Então, até lá, umas 16 horas, 17 horas, estava com a minha família. Treinava de manhã, para garantir o treino. Lembra que eu descansava um dia? Como tinha sábado start no sábado, eu comecei a treinar no domingo. Às vezes você tem a igreja para colocar aqui. Você tem a igreja para colocar aqui. Beleza? Então, ó, domingo, tá? Então, enchia de plano. A segunda, todo dia às 20 horas, agora na segunda a gente tem plano online. Então, lá já no domingo ou durante a semana, eu já estava enchendo aqui para colocar gente nessa reunião. Plano online, treinamento, depois do plano, os follow-ups que eu preciso fazer. Horário de dormir, 23h30. E aí, como é que eu vou encaixar o áudio que eu preciso ouvir? Acho que eu consigo encaixar o áudio no treino, né? Hoje em dia eu treino ouvindo áudio. Eu lavo louça ouvindo áudio. Eu dirijo ouvindo áudio. Tava sem tempo, né, para ver vídeo e tal, era áudio, áudio, áudio. Gazeta, ó, ia lá pro Gazeta, né, acabava o consultório, dava um tempinho, ficava fazendo uns follow-ups, tal, Gazeta e fechamento. Toda vez no Gazeta a gente ia para uma padaria fazer fechamento com as pessoas que tinham ido presencial. Eu já sabia que eu ia voltar mais tarde aqui. Ah, lá na USP, a USP começava às 14, em vez das 13, eu ia lá e fazia um pouquinho de convite. Planos individuais, ó, tinha um tempinho a mais às 18. Agora vocês têm, né? A gente tomava café aqui, eu ia lá para um France Café e ficava fazendo cafezinho aqui, ó. Follow-up de vendas, de follow-ups, né? Vendas e follow-ups. Então, caseiras, toda quinta-feira eu estava em caseiras. Deixava espaço para caseiras no domingo à tarde, olha só.
tinha blitz de convite, mas se tivesse uma caseira aqui, eu dividia nos 2. Então, isso aqui é uma sugestão. Não sei como é que vocês vão organizar a agenda de vocês, mas precisa estar tudo. Vou cumprir exatamente como está aqui? Às vezes não, mas a ideia está aí. Beleza? Quem é full time? Quem trabalha o tempo todo na Juness? Aquilo lá que a gente falou, né? Veja o seu ambiente, como é que ele está, cuidado com as distrações, procure trabalhar num lugar que você consiga realmente trabalhar, porque às vezes em casa a gente fica super distraído. Quem que vai determinar o seu trabalho? Isso aqui. É a sua agenda. Ó. Isso aqui é seu chefe. Ele que vai determinar se você está cumprindo ou não. Às vezes, né, quando eu comecei a ter muito mais tempo, eu tinha muito mais procrastinação do que quando eu tinha pouco tempo. Então, eu preciso fazer Juness full time. Às vezes, não. Às vezes, você vai ficar menos produtivo ainda. Quem é full time, né, não é um plano por dia, são 3 planos por dia. Horário nobre, às 20 horas, sabe? Sempre esteja em reuniões caseiras, opens. Nossa, eu tinha, open passou a ter toda terça, toda quinta e todo sábado eu estava em open. E os outros dias eu ia fazendo caseiras. Quarta-feira era dia de caseira. Quantas caseiras eu não fiz no sábado e no domingo? Certo? E aí, última parte, performance. O que a gente precisa fazer na Juness? Para a gente performar bem. A gente já colocou tudo no papel, né? Então, qual que é o título que você quer chegar? Sempre é bom a gente colocar o próximo. Se você não virou Safira ainda, bota o Safira aí como meta maior. Depois você virou Safira, vai, né, fazendo planejamentos para formar Safiras na sua equipe. Foi isso que eu fiz. Virei Safira e comecei a formar Safiras. Comecei a formar Jades, Pérolas, Safiras, comecei a ajudar a minha equipe. E aí, quando você começa a ter equipe, você começa a dividir seu tempo entre a equipe, mas nunca você vai deixar de prospectar. Nunca, lembra? 90% do nosso sucesso está na prospecção. Então, a sua agenda pessoal, ela é prioridade em relação à agenda da equipe, tá? Então, qual título você quer atingir? Então, a base do nosso negócio é se tornar executivo e fazer executivos. Esse é o que é o grande coringa, até o diamante. É mesmo? Até o diamante? Até o diamante. Fazer executivos, fazer executivos, fazer executivos até o diamante. Então, os 2 títulos coringas do nosso negócio é executivo e safira. Porque depois que você vira safira, para você virar diretor, você precisa formar linhas de safira. Só que safira se forma com executivo. Então, olha só, né? Se a nossa base é o executivo, como é que a gente forma um executivo? O que a gente tem que fazer para formar um executivo? Então, lembra que a cada 10 planos que a gente mostra, um cadastro acontece? Lembra da nossa métrica? Um cadastro para 10 planos. Então, a gente vai precisar de apresentar, certo? Então, olha só, 20 convites efetivos vão te dar 10 apresentações, ou seja, metade, de 20 convites que você faz, metade você consegue transformar em apresentação. Então, pode ser que venha 2 cadastros daí. E ontem o Canina estava falando sobre os 6 cadastros de cliente fidelidade, que tem sido essa média, tá? De 10
apresentações, 2 cadastros e 6 clientes fidelidade. É a média do time dele lá. Bom, 2 cadastros, virei executivo. Um de cada lado. Então, como que eu faço para virar JAD? Faço 4 vezes essa estrutura. Né? Se de 10 eu cadastro 2, então eu tenho que fazer 4 vezes isso para virar JAD. Olha a gente destrinchando tudo. E para pérola? Então eu tenho que fazer 6 vezes isso. E para safira? 12 vezes. 12 vezes. A mesma coisa, gente. E se você for para diamante? Eu tenho que bater 6 vezes o safira para diamante. Entendeu? Para sempre vai ser isso? Formar executivos, fazer safira, formar executivos, fazer safira, formar executivos, fazer safira. Então, eu peguei isso aqui lá do Caninal, que legal. Isso aqui, para a gente acabar. Ó. Se cada 20 convites feitos eu apresento 10 e consigo cadastrar 2, eu posso botar uma meta de bater executivo em uma semana? Posso, né? Então, se eu dividir isso por semana, são 1,5 apresentação por dia. Certo? O que a gente está fazendo aqui? 10 por 7, ó. 10 dividido por 7. 1,4. 1,5. Só que não dá para a gente fazer 1,5 por dia, né? Então, a gente vai fazer um dia 1, um dia vai ter 2. 2 apresentações por dia. Consegui cadastrar 2. Então, pá, bati executivo. Cara, olha que simples a gente desmembrar essas coisas por dia. Então, para sempre, a gente tem que fazer essa conta aí. Se a gente quiser virar JAD em 20 dias, o que eu tenho que fazer? Então, são 80 convites para a gente conseguir 40 apresentações, para a gente ter 8 cadastros. Não é? O JAD não é 8 cadastros? Então, são 4 convites por dia, com 2 apresentações por dia, JAD em 20 dias. E se eu quiser virar pérola em 20 dias? Vou ter que acelerar. São 120 convites efetivos para 60 apresentações para 12 cadastros. Então, fica 2,5 convites por dia. A gente não está fazendo mais que isso, gente? A gente não está fazendo 5 por dia, no mínimo? Então, a gente está aqui abaixo do que a gente tinha falado da performance maior lá. E a gente teria que fazer 1,3 apresentações por dia. Ou seja, 2 por dia, vai. Pérola. Safira em 3 meses. Ah, é impossível. Já vi fazer. Já vi fazer safira em 90 dias. Algumas vezes, tá? Então, a gente precisa fazer 240 convites, 120 apresentações para 24 cadastros. Esse é a média de safira, tá? 24 cadastros para metade virar executivo. Então, são 3 convites por dia e 1,5 apresentação. Por quê? Porque a gente está falando em 3 meses, tá? Mas, gente, não sai daquilo lá de fazer 2 a 3 ou 1 a 3 apresentações por dia, gente. Não sai disso. Que é o que eu falei lá no começo. Mas se a gente fizer... Lembra da meta muito difícil que a gente olha e assusta?
Se a gente pensar que a gente tem que fazer 240 convites, a gente trava. Mas se a gente pensar que são 3 por dia, melhora. Então, sempre quando a gente fraciona as coisas, os objetivos, a nossa mente aceita melhor. Então, do que a gente está falando no fim? De agir? É agir, né? Agir, 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 fazer, 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 fazer. Só para a gente acabar, né? Peguei esse número lá do treinamento também do Canina e do Rodrigo Santos, para vocês terem um pouco de consciência. Por que a gente precisa agir muito? Porque os números são esses. Isso está lá no Eric Worre também. De 100 cadastros que a gente faz, 70 pessoas só ficam consumindo, só ficam passeando ali, não recrutam ninguém. Desses 100, 20 pessoas são distribuidores sociais, recrutam 1, 2. De 100, 5 são bons revendedores e que recrutam de 3 a 5 pessoas. Desses 100, 3 apenas são recrutadores, que recrutam 6 a 9 pessoas. Claro que dentro desses aqui a gente acha um bola preta às vezes, né? Uma pessoa dentro desses recrutadores que querem fazer, de verdade. E dentro de 100, apenas 2 vão ser super recrutadores, que cadastram 10 pessoas ou mais e que são responsáveis por 70%, 80% da sua rede, do seu faturamento. Então, a gente está cadastrando 100 para a gente achar os nossos 2 líderes, super líderes. Uma linha de diamante, normalmente um diamante fez 200 a 250 cadastros, tá? Para achar 4 linhas fodas. Que é isso que os diamantes têm. 3, 4 linhas fodásticas. Então, no fim, você não precisa de muita gente para te aposentar. Mas o que você precisa fazer? Recrutar. Ficou claro isso? Que eu falei lá no começo, 90% do sucesso é de recrutamento. Então, gente, que sejamos... Aí, ó. Leitura, vocês têm que fazer. Não tem como vocês crescerem no negócio sem ter lido esses 3 livros, pelo amor de Deus, né? Então, que em 2023, que sejamos todos Mavericks do Top Gun, que sejamos exemplo, que tudo que a gente faça com carinho, com amor, com dedicação, com profissionalismo, porque eu tenho certeza que quem fizer com profissionalismo, fizer com carinho, com dedicação, vai ter resultado, não tem como. Então, a gente falou aqui, né, de performance, de agenda, de metas. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado a dar um gás em vocês, pelo menos na questão de organização, porque o gás mesmo que vocês vão ter é do porquê, não tem jeito. É o porquê. E que vocês, em 2023, sejam ases indomáveis nesse negócio, que vocês ensinem, ajudem muita gente, que sejam ajudados, né? A gente às vezes fica nessa, eu preciso ajudar muita gente, mas que sejam ajudados, que vocês encontrem pessoas incríveis. Eu acredito de verdade, de verdade, de verdade, que quem está em ação, são as pessoas mais merecedoras. Sabe a parte do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que isso quer dizer? Não é o pão nosso que você vai receber lá de graça, entende? É o seu trabalho. É a sua rotina, é a sua dedicação. Assim você recebe o seu pão. A lei é essa, divina. Você age, você conquista aquilo e você recebe.
Então, de verdade, eu espero que 2023 seja um ano muito, muito próspero para todos nós, e que a gente dê o nosso exemplo, e que a gente realmente chegue no final do ano de 2023 e fale assim, caraca, eu mereci tudo isso que eu recebi esse ano. E contem demais comigo. Eu estou montando a agenda, eu queria muito a ajuda de vocês para a gente ver esses eventos online. Eventos online que vocês consigam aproveitar os planos, os treinamentos. Eu tenho muita coisa para ensinar vocês, mas eu preciso da presença de vocês. Preciso que vocês participem, preciso que vocês tragam gente nova para vocês começarem a ensinar essas pessoas. Então, né, a gente tem já a agenda da segunda-feira fechada. Não sei se vocês preferem às 7 horas de treinamento. Eu quis fazer esse treinamento às 9h15, porque eu sabia que eu ia passar de 1 hora. Tinha muita coisa importante para falar para vocês. Mas, né, é às 7, às 8 treinamento? Bota lá na agenda para vocês estarem aqui. E eu quero trazer muita gente para ensinar vocês, né? Eu tenho amizade com todos os diretores. Imagina, a gente poder, né, trazer a agenda do Canina, a agenda do Fabiano, a agenda do Beto, do todo mundo, né? Do Cadu, do Perioli. E se não tiver gente nas online, eu tenho até vergonha de chamar. Então, a gente aumentar nossos times, a gente, sabe, se comprometer em participar, porque eu quero vocês apresentando aqui, vocês treinando a galera, vocês crescendo. E não se esqueça de fazer eventos presenciais na cidade de vocês, né? Acho que toda terça-feira é um ótimo dia para vocês começarem um sistema, para isso crescer para uma Open. Adoraria ir para a cidade de todos vocês agora em 2023, já estou combinando com alguns aqui, né? Lelê, né, lá de BH, enfim, né, a gente já está fazendo organizando algumas coisas para eu estar na cidade de vocês. E caseiras, cafezinhos, tudo isso vocês colocarem na agenda de vocês junto com as online. As online é só a gente combinar que eu faço com o maior carinho do mundo, mas eu quero mais gente do nosso time participando de tudo isso. Tá bom? Então, um beijo enorme. Estou aqui para o que vocês precisarem, sempre, 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 e espero poder aí fazer ou participar do crescimento de todos. Um beijo grande, boa noite, boa noite, boa noite, até.